Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um domingo no programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Sempre na companhia do meu amigo Luciano Clay, historiador, autor da biografia de Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão, e curador do Centro de Memória Viana de Carvalho. Recém-criado, que Luciano anunciou, e eu agradeço muitíssimo esses dois momentos que Luciano, a fotografia no meu plano de tela, Dr. Bezerra de Menezes Luciano revelou aqui no programa para o movimento espírita e a criação do Centro de Memória Viana de Carvalho também aqui. Então, isso está aumentando a minha lista de débitos com Luciano Clay Filho. Né? Eu não sei onde vai parar. Né? Eu não sei. Quando chegar lá, que nem você conhece aquela música de Nando Cordel, Luciano. Chega o cara com um amigo que devia tanto, chegou do lado de lá, pague o meu dinheiro, pague o meu dinheiro. É uma música de Nando Cordel. Vou pagar em Buenos Horas, Luciano. Não sei como. Mas, pessoal, então, Luciano é o curador, né, do Centro de Memória Viana de Carvalho, mas vamos iniciar a nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por tudo de bom que o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, tem proporcionado ao movimento espírita, com a riqueza de informações, de conteúdo, mas com a leveza da alma de Luciano Clay, trazendo para o ambiente espírita o seu humanismo, o seu idealismo, e a cada semana um rol de amigos se encontra aqui, com satisfação, para ouvir as narrativas em torno do médico dos pobres. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meu querido amigo Luciano Clay Filho. Bom, Luciano, como é que tá as coisas aí? Ô, meu filho, em paz, né? Graças a Deus, ainda com chuvas, aqui para nós é sempre motivo de alegria. Nossos açudes aqui sangrando, inclusive eu lhe mandei essa semana que passou uma imagem e um vídeo do sangramento do açude de Santa Bárbara, na terra do Dr. Bezerra de Menezes, tudo verdinho ali. Viu? Então, para nós, embora, claro, os problemas decorrentes em algumas partes do nosso estado, principalmente na cidade de Fortaleza, mas a chuva para nós é sempre bem-vinda, é sempre esperada pela gente sofrida do nosso sertão. Em paz, portanto, querido. Luciano, hoje vai ser uma noite especial. Será um programa do coração, particularmente de Luciano Clay. Daqui a pouco a gente traz à baila o motivo desse programa da noite de hoje. Mas, Luciano, não pode deixar passar em branco, embora a gente ventilou no programa passado. Essa semana agora que passou foi a data do desencarne de Bezerra de Menezes, né? O 11 de abril. E hoje, 16 de abril, estamos exatamente a 48 horas da data magna do Espiritismo, o 18 de abril, a chegada à Terra do Consolador Prometido, com o lançamento do Livro dos Espíritos em Paris, é a certidão de nascimento da nossa doutrina. Né? Luciano, uma palavrinha, tanto sobre a data do desencarne de Bezerra, quanto o lançamento de O Livro dos Espíritos. É a data magna, querido, da história do Espiritismo no mundo. Porque, aliás, o Espiritismo surge exatamente a partir do lançamento no dia 18 de abril de 1857, na Galeria de Orleans, em Paris, da obra O Livro dos Espíritos, que é o resultado do estupendo esforço de síntese de Messier Hippolyte Léon Denis Arrivaio, grande pedagogo, discípulo de Jean-Henri Pestalozzi,
que passaria à posteridade, a partir, inclusive, da publicação desta obra, mais conhecido pelo pseudônimo que ele utilizaria de Allan Kardec. Então, para nós, é a data que consigna oficialmente na Terra o surgimento do Espiritismo, que veio exatamente para dar, na nossa ótica, como espiritistas que somos, cumprimento à promessa profética de Jesus acerca do advento do Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que ele vos envie um outro Consolador, o Espírito de verdade, que vós, por enquanto, ainda não podeis compreender muito bem, e ele virá a seu turno, a fim de vos repetir tudo aquilo quanto vos tenho dito, e permanecerá convosco até a consumação dos séculos. Ressaltamos essa ideia, querido, do Consolador, e dessa concretização da promessa profética do poeta Galileu. Recentemente relembramos também o seu sacrifício no Gólgota, na chamada Sexta-feira da Paixão, pelo fato de que quem conhece o Espiritismo, e estamos na doutrina há 38 anos, percebe claramente que a essência pujante, a substância e a linha clara da mensagem dos imortais, ela se dispõe a trazer para nós, seguindo a orientação paulina, o grande apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarso, resgatar a mensagem do Evangelho, da boa notícia, em espírito e em verdade, é essa a proposta do Espiritismo. E se nos apresenta como consolador prometido, porque não há, sinceramente não há, realidade, pelo menos para mim, mais alentadora, mais confortadora, mais consoladora, portanto, do que termos a certeza da imortalidade da alma, do que termos a certeza de que nós, do ponto de vista espiritual, somos indestrutíveis, do que temos a certeza de que aquela mãezinha, de que aquele pai, aquele filho ou filha, como os vários que o Dr. Bezerra de Menezes viu partir, dos 16, 9 partiram antes dele, das pessoas com as quais convivemos na condição de amigos, de irmãos, e que recebe o chamado de Deus quando, do termo de sua jornada terrestre, a peregrinação de aprendizados na nossa dimensão retorna ao mundo espiritual, eles não desapareceram. Não nos resta para nós espíritas dúvida alguma, porque nós não temos somente a convicção, nós temos a certeza de que somos seres imortais e que, portanto, aqueles seres que nos antecederam nessa viagem de retorno ao além, que é o mundo original de onde viemos e para onde, inexoravelmente, por mais que relutemos pensar acerca dessa hipótese, mas é algo pelo qual todos nós iremos, uma vez mais, na presente jornada, já vivenciamos em experiências transatas, mas iremos passar, de que teremos o ensejo de nos reencontrarmos com esses entes amados, com a nossa mãezinha, com o nosso pai, com os nossos amigos, porque Deus é amor. E amor se manifesta através desses reencontros também. Mesmo aqueles que odeiam, acabam se reencontrando para, de certa forma, aprenderem a conviver na ambiência familiar, quanto mais o amor, sobretudo aquele amor demonstrado e vivido por esse ser que para nós espíritas é a referência maior, Jesus de Nazaré. Portanto, querido, lembrando as palavras de Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Chico Xavier, com o advento do Espiritismo, nessa semana homenagearemos, portanto, o esforço de Allan Kardec e o empenho de toda uma equipe espiritual para que nós pudéssemos rever em espírito e em verdade entender a mensagem do Evangelho de Jesus. O Dr. Bezerra de Menezes diria por Chico Xavier, na década de 1970, que com o Espiritismo raia uma nova era para a humanidade terrestre, que é exatamente a era do espírito imortal. Perfeito, Luciano, né? Então fica aqui a nossa saudação, a nossa reverência, né? A Kardec e essa data magna, e ao doutor Bezerra também, pelo momento do seu desprendimento. Luciano, mas por falar em desprendimento, eu estava aqui conversando, antes da gente começar a gravar, eu quero mandar um abraço e as minhas condolências à Lúcia Paiva, que é uma pessoa muito carinhosa,
pelo parentesco que ela tem com o doutor Bezerra de Menezes, mas também desencarnou alguém importante para esse clã Bezerra de Menezes. Então, eu escolho você, Lúcia Paiva, para transmitir as nossas condolências e os nossos sentimentos, porque, Luciano, esse programa é especial e ele é uma homenagem e eu tive o cuidado, eu tinha quase certeza. Eu perguntei a Luciano e Luciano me confirmou. Depois do doutor Bezerra de Menezes, eu acho que foi a pessoa mais citada aqui nesse programa, por causa da pesquisa que ele enveredou, uma pesquisa espírita. Mas, Luciano, a gente estava gravando em plena Semana Santa, semana passada, e não sabíamos, o Luciano me informa depois, o desencarne desse grande historiador, deste grande homem da pesquisa espírita no Ceará, no Brasil, Eduardo de Castro Bezerra Neto. Mas, Luciano, apesar dele ter 88 anos, estava bem de saúde, bem disposto. Como é que foi, Luciano, essa notícia chegar a teu coração? Meu querido, embora a certeza, como dissemos em resposta à questão anterior, de que nós apenas mudamos de endereço, de que a vida prossegue para uma dimensão além desta, que somos seres imortais, isso não nos impossibilita, não nos impede de sentirmos a dor da separação de alguém que amamos, a saudade, sobretudo dessa alma que, para mim, se constituiu uma espécie de pai espiritual. Eduardo não era espírita, mas colaborou significativamente com tudo quanto nós, desde 1997, há 26 anos, que reencontramos o Eduardo na presente jornada. Eu diria para você, já que somos reencarnacionistas, que foi amor à segunda vista. A certeza de que, de algum lugar, eu conheci esse homem extraordinário. Afeto puro, humildade extrema para o que ele conquistou na vida. Então, para mim, meu querido, foi um momento assim de dor e eu só vim saber da desencarnação dele horas após, a ponto de não poder nem prestar presencialmente no cemitério São João Batista, onde estão inclusive os despojos no túmulo da sua família tradicional, Eduardo trineto de Manuel Soares da Silva Bezerra, sobre quem por várias vezes aqui falamos, o irmão mais velho do Dr. Bezerra de Menezes, aquele que, após a desencarnação do capitão Antônio Bezerra de Menezes, em 1851, em Fortaleza, além de professor do Liceu do Ceará, do próprio irmão caçula, se tornou um segundo pai para o Adolfo. Então, Eduardo é dessa descendência de Israel Bezerra, e até chegar à linhagem da qual ele fez parte e se tornando, portanto, um apaixonado pela genealogia da família e dando, portanto, uma contribuição imensa, rapaz, à história da sua família e à história do Ceará. Luciano, vamos então, porque um homem desse, a importância na tua vida, daqui a pouquinho a gente vai ver na pesquisa espírita que nos interessa de perto, mas você me passou essa semana, Luciano, o currículo desse homem é uma coisa impressionante, não é? Então, advogado, historiador, participou de vários governos, em vários cargos, não é? Mas, como historiador, Luciano, que importância tem Eduardo Castro Bezerra Neto, Eduardo de Castro Bezerra Neto, para o estado do Ceará? Uma importância tremenda, tremenda, sobretudo para a genealogia dos Bezerra de Menezes, para
o nosso Instituto do Ceará, histórico, geográfico, antropológico, instituição fundada, veja só, em 1887, por um parente dele, também um dos filhos do Manuel Soares, Antônio Bezerra, que era sobrinho do doutor Bezerra de Menezes, nascido em 1840 e desencarnado em 1921. Também um grande historiador. E instituto do qual, na sua gênese, teve também como participação um grande nome do espiritismo, pouco lembrado dessa sua faceta espiritista, o poeta popular Juvenal Galeno. Hoje nós temos a honra de fazer parte do Instituto e, mercê da atuação do Eduardo e de outros amigos, mas Eduardo foi a pessoa que nos acolheu no Instituto, quem fez o nosso discurso de posse, foi, portanto, uma espécie de padrinho do meu acesso no Instituto do Ceará. Mas o que eu diria para você, querida, destacando essa importância desse homem, que o que mais me embevece quando falo do Eduardo é a extrema humildade desse homem, a simplicidade e a sabedoria do mesmo. Porque há pessoas, muitas vezes, que ostentam títulos acadêmicos, honoríficos, nobiliárquicos, e se envaidecem por isso. Eduardo, não. Eduardo, que exerceu, como você disse, vários cargos e encargos, foi presidente da Federação das Indústrias, e certa feita até para as pesquisas que realizamos, isso nos anos 90, eu era um menino velho, como se diz aqui no Ceará, e ele me convida para almoçar com ele na FIEC. Fomos, e a mesa posta, só nós dois, e eu muito tímido, né? Porque, afinal de contas, sabíamos da importância dele como historiador, como homem também da área da administração de empresas. Ele foi professor do nosso curso de administração da Universidade Estadual do Ceará, ao lado de um grande e querido amigo também, seu colega espírita, Ari Bezerra Leite. Então, o Eduardo era assim, era a simplicidade em pessoa. Isso é o que é mais interessante, constatado através de depoimentos de pessoas simples, pessoas que trabalharam com ele, funcionários. Quando você é bem falado por funcionários, pessoas mais humildes, ele tratava todos indistintamente. Ele tinha, de fato, aquela sabedoria socrática. Um homem que, claro, todo ser humano tem a sua vaidade, mas não ostentava essa vaidade. Então, sempre disposto a colaborar, também no desprendimento franciscano, pela própria vida que esse homem levou, de princípio, dentro do seu meio, na fé católica. Ele militou no catolicismo durante muitos anos, e nós privamos das suas derradeiras conversas já há muito tempo. Ele escreveu até um trabalho a respeito das dúvidas que ele tinha em relação à questão da espiritualidade, me chamava sempre para conversar, e de tal maneira que, no final da existência, embora ainda mantivesse algumas convicções, mas ele já tinha, como nós podemos constatar, inclusive nos textos que ele nos concedeu para que pudéssemos colocar no nosso trabalho sobre o Dr. Bezerra de Menezes, uma linguagem praticamente espirítica. Você lendo o Eduardo, a forma como ele se relacionava com a espiritualidade, ele já mostrava que estava lendo muito, como se de repente, no termo da sua jornada terrestre, estivesse assimilando as lições do espiritismo, e ele lia e ele estudava o espiritismo, sobretudo por conta da vida do seu ilustre ancestral, Dr. Bezerra de Menezes, que ele amava profundamente. Então, Eduardo participou, querido, conosco, de várias empreitadas como genealogista, escreveu uma obra sobre os Bezerra de Menezes, juntamente com dois outros companheiros, enfocando a questão da genealogia dos Bezerra de Menezes, da zona norte do nosso estado, do Cariri, e especialmente a área que mais o interessava, de onde vinham os seus ancestrais, a região do Riacho do Sangue. Então, Eduardo fez um trabalho, estava até, nós havíamos cedido umas fotografias que obtivemos com o irmão da Lúcia Bezerra, citado por você, que também recentemente nos deixou, outra perda para a cultura alecarina, o célebre B. de Paiva, teatrólogo, ator, figura consagrada, portanto, parente primo do Eduardo. O B aí é de Bezerra. Então, o B de Paiva, através da Lúcia, que é uma criatura que eu amo profundamente, que sempre assiste às nossas lives, uma figura também encantadora. Isso é bem de família, viu? Então, o mal de família, nesse aí é bem de família. São assim. O B de Paiva também foi encantador,
A Lúcia, você precisa um dia conhecê-la pessoalmente, é uma alma verdadeiramente de uma beleza espiritual única. E a Lúcia, num ato de desprendimento, nos doou, não para mim, evidentemente, mas para que nós postássemos nos acervos, nos expositores do nosso Centro de Memória Viana de Carvalho, futuramente, essas fotografias que constam do livro, fotografias inéditas do Dr. Bezerra de Menezes. E o Eduardo também me havia cedido algumas. Então, o Eduardo, portanto, querido, ele tem essa participação importante na história da cultura do nosso Estado. Era o vice-decano do nosso Instituto Ceará, como dissemos, o Instituto Ceará entre as suas congêneres em nível nacional, nós temos o IHGB, Instituto Geográfico Brasileiro, e outros mais, uma das instituições mais antigas. E aqui do Ceará, a instituição cultural mais antiga, mais longeva, anterior até à nossa Academia Cearense de Letras. Então, o Eduardo era o vice-decano, ou seja, era o segundo mais antigo. Ele se iniciou no Instituto muito novo, à época, em 1980, portanto, há 43 anos. E assim esse irmão querido se foi, mas deixou certamente para todos nós do Instituto, e nós sentimos isso, tivemos na semana passada uma reunião no Instituto com o nosso presidente, que é o general Lima Verde, foi feita uma homenagem a ele, e é impressionante como os que estavam lá, os nossos pares aí na instituição, nossos companheiros, nessa empreitada, o carinho, o reconhecimento e o realce constante da grandeza desse espírito que certamente agora já deve estar na espiritualidade, sob os cuidados dos seus ilustres ancestrais, do seu trisavô, Manuel Soares, e, obviamente, dessa pessoa que ele também tanto amava, o nosso doutor Bezerra de Menezes. Luciano, aí vamos agora, o Eduardo de Castro Bezerra Neto, na pesquisa espírita, né? Eu fico impressionado ter você citava Eduardo aqui em profusão. São vários momentos, eu queria que você ressaltasse alguns desses momentos. Por exemplo, Luciano, um que está muito forte em mim, o grau de parentesco do doutor Bezerra com Antônio de Pádua. Eu acho que todo mundo se lembra que Eduardo foi quem comprovou esse parentesco, indo até Portugal, não foi, Luciano? Indo até Portugal. Então, eu queria que você trouxesse aqui esse homem a par desse currículo imenso, já numa idade avançada, né? Então, eles, com esse afã da pesquisa, eu queria que você pincelasse aqui, numa síntese, esse esforço dele na pesquisa espírita. O Eduardo não era um pesquisador de gabinete. Então, durante muito tempo, sobretudo quando ainda não havia internet, que hoje nos facilita sobremaneira as pesquisas, sobretudo na área da genealogia, o Eduardo ia pesquisar em loco, foi muitas vezes, por conta até do seu trabalho, ele tinha bons relacionamentos com vários países, pelo seu trabalho na Federação das Indústrias do Estado de Ceará, então ele ia constantemente a Portugal, notadamente a Lisboa, e pesquisou muitas vezes na Torre do Tombo, sobre a sua ancestralidade. Eu sempre disse, e de fato você tem razão, em quase todas as lives nós citamos o Eduardo, porque você sabe, irmão querido, é uma das virtudes que eu sempre ressalto nos nossos depoimentos, sobretudo em relação às atividades no movimento espírita, e sobretudo em relação ao Eduardo, que muito contribuiu com esse trabalho, é uma espécie de coautor do livro, a virtude da gratidão, sabe? Infelizmente, nós nem sempre lembramos daqueles dos quais nós somos beneficiários. E como dizia Antístenes, que eu sempre lembro aqui, discípulo dissidente de Sócrates, a gratidão é a memória do coração. E por isso eu sempre citei o Eduardo, e vou continuar citando. Então, o Eduardo contribuiu muito nesse trabalho. Ele foi à Torre do Tombo, pesquisou, fundamentou. Por isso que eu disse sempre e considero que ele é, pelo menos para mim, o maior genealogista dos Bezerra de Menezes. Então, ele foi a Portugal, colheu informações, conforme nós destacamos em um dos capítulos do livro, a respeito desse parentesco com o grande taumaturgo de Pádua, Santo Antônio de Pádua, né, que faleceu em 1231, 13 de junho daquele ano. Então, o parentesco se dá
pela vinculação lá atrás, na linha genealógica dos seus ancestrais, com a família Bulhões, porque Antônio de Pada não era o nome original desse grande místico, originalmente um religioso da ordem agostiniana que abandonou o hábito de Santo Agostinho para adotar o hábito dos seguidores do pobrezinho de Assis, que ele amava também profundamente. Então, Fernando de Bulhões, que não deixou filhos, evidentemente, a descendência é através de uma irmã do grande santo da Igreja Católica, que deixou a descendência a sua irmã Joana. Então, o Eduardo foi montando esse quebra-cabeça, foi na Torre do Tombo, voltou. Isso, de certa forma, é descrito no capítulo específico que nós divulgamos, né, para o público essa notícia, essa revelação bombástica, né, desse parentesco com o Bezerra de Menezes, feito pelo nosso saudoso Eduardo. Luciano, eu vou pedir licença a você. Eu não combinei isso com o Luciano, mas vou. Eu quero mostrar umas duas, três fotos de Eduardo aqui, num momento muito especial para a vida de Luciano Klein. Um momento muito especial para a vida de todos nós, né? E para o movimento espírita também, né? Luciano, está aqui o nosso homenageado, né? Isso aqui foi o anúncio convidando, né, os amigos todos para o velório e sepultamento. Eduardo de Castro Bezerra Neto está aqui elegantemente, o Eduardo, mas vamos mais atentamente. Luciano, você, quando o mencionava no programa, você sempre dizia, né, nosso querido Eduardo, já em idade avançada, e a gente tem mania de imaginar, né, Luciano, uma pessoa com 80 e tantos anos, um velhinho, né, bem velhinho, mas aqui está uma foto bem recente, olha o Eduardo de Castro Bezerra Neto, eu não sei que livro é esse, hein, que ele está analisando aqui com tanto gosto. Que livro será esse, né? Olha a elegância de Eduardo aqui com 87 anos, né? 87 anos, isso um ano e meio atrás, né? Agora, esse livro, agora está aqui o livro. Olha aqui, Eduardo, com sua elegância. Esse pessoal aqui é da Federação do Ceará, Luciano? São companheiros da Federação Espírita. Foi por ocasião do lançamento do livro do Dr. Bezerra de Menezes. Ele fez questão de nos prestigiar, sempre nos prestigiou. E o Eduardo, Bruno, não sei se eu já comentei com você, nós nos conhecemos em 1997, começamos a nos relacionar, uma amizade permanentemente alimentada durante 26 anos, mesmo não o encontrando pessoalmente, nós nos falávamos através do telefone. E o Eduardo, não sei se você sabe, mas o primeiro livro que nós publicamos sobre o Dr. Bezerra de Menezes, no ano 2000, pela editora La Chatre, na época em Niterói, depois transferiu-se para São Paulo, o livro intitulado Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos, o Eduardo foi quem fez o prefácio do nosso livro, apresentando-se como sobrinho trineto de Bezerra de Menezes. O Eduardo foi quem nos emprestou muitas fotos inéditas, inclusive uma com quem o doutor Bezerra de Menezes se apresenta, nunca foi divulgada, um companheiro de Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro, que é uma fotografia de um estúdio fotográfico bastante antigo, alemão, de 1861 para 1862. Ele me cedeu uma foto, a única que nós temos do doutor Bezerra de Menezes jovem, o doutor Bezerra de Menezes sem barbas, como estudante de medicina, que consta também do livro, foi o Eduardo que nos concedeu. Foi o Eduardo que escreveu, a nosso pedido, um texto para que nós fizéssemos constar do livro, está lá com o texto dele, essa parte genealógica, que caberia a ele escrever, sobretudo como descendente direto do doutor Bezerra de Menezes. Escreveu também a nosso pedido para fazer constar, porque ele estudava o opúsculo do doutor Bezerra de Menezes sobre a escravidão. E eu pedi a ele, Eduardo, faça, meu querido, embora a diferença de idade, ele tinha a mesma idade do meu pai, que coincidentemente também partiu no mês de abril, há 3 anos, dia 23 de abril. Ele conhecia meu pai, quando da minha posse no Instituto, meu pai foi quem postou
o medalhão da casa do Barão no nosso pescoço. O Eduardo estava lá como apresentador, como meu padrinho do Instituto, e, repito, era uma espécie de segundo pai para mim. E se você olhar para ele, Bruno, você identifica logo o traço de bondade desse homem, de humildade, era sempre muito bem-humorado, embora os reveses pelos quais ele passou, problema de saúde, sobretudo no final da existência, alguns baques que ele sofreu na sua jornada, ele sempre tinha uma visão de esperança, de otimismo, de alegria, essa alegria franciscana, né? Que nós somos convidados a ter na nossa caminhada cotidiana, não obstante as uzes, os calhaus, os espinhos, as dificuldades do caminho. Então, o Eduardo colaborou, escreveu também um artigo que nós pedimos que consta do livro, e lá nós nominamos isso, numa análise que ele faz com muita propriedade a respeito do outro livrinho do Dr. Bezerra de Menezes sobre as secas do Norte, lançado em 1877, em face da terrível seca dos dois setes, que foi de 1877 a 1879, no mesmo ano que o Dr. Bezerra de Menezes escreveu esse opúsculo. Então, Eduardo fez considerações, enfim, nos passou um documento cuja cópia nós hoje guardamos com muito carinho, que foi um registro do pessoal do Riacho do Sangue, que fazia uma observação que nunca antes foi revelada, que o velho coronel Antônio Bezerra de Souza e Menezes, ou seja, o avô do Dr. Bezerra de Menezes, que esteve envolvido em todo aquele drama do movimento da Confederação do Equador de 1824 e foi condenado ao degredo perpétuo, ao exílio permanente, não vindo a cumprir porque veio a falecer no trajeto, a localidade de Itãs, segundo o registro, e o fato é que ele me trouxe um documento que nós fizemos constar da obra, e ele ficou impressionado. Depois eu posso até, se você me permitir, no final, se houver espaço, ler o que o Eduardo disse, a forma como ele encontrou esse documento, que estava nos seus guardados. É um documento raríssimo, em que, inclusive, se dizia que o avô do Dr. Bezerra de Menezes, embora não fosse médico, era um homem simples, era um homem voltado às atividades militares da época, ele tinha conhecimentos médicos inatos, a ponto de a população do Riacho do Sangue considerar o avô do Dr. Bezerra de Menezes uma espécie de médico dos pobres. Isso está lá. Tanto é que nós colocamos um tópico no livro, onde nós descrevemos a partir do título desse tópico, que é o primeiro médico dos pobres, para talvez com isso entendermos até o porquê da opção que o Neto mais tarde faria pela medicina, pelo que muito deve ter ouvido das curas. Claro que era uma cura numa época em que o Brasil praticamente não tinha médicos, né? Porque os médicos que existiam, raros, vinham de Portugal, da metrópole, o Brasil era colônia, então, obviamente, que ali ele tinha que aprender, como Tiradentes, né? O Joaquim José da Silva Xavier, que tinha que aprender na marra mesmo, o tira-dentes, o arranca-dentes, aquele ofício mais popular, para ajudar, como podia, com essas suas qualidades, a população mais carente. Então, o Eduardo nos foi passando tudo isso, sabe, querido? E é uma lacuna no meu coração, lhe confesso, impreenchível, né? Como essas almas que têm uma vida muito intensa, importante e que entra na nossa caminhada, pelo muito que recebemos dessa alma. Repito, sempre muito feliz. Estava escrevendo, eu espero que isso seja levado adiante. Nós emprestamos, passamos para ele algumas fotografias da dona Fabiana, a mãezinha do Dr. Bezerra de Menezes e outras tantas mais, que a Lúcia nos havia repassado, para esse novo livro sobre os Bezerra de Menezes, que ele estava apresentando. Não sei onde ele parou, se ele já concluiu a obra, mas seria uma maravilha para nós termos informações, novas informações também sobre a trajetória dessa família, da qual ele certamente, com muita alegria e muita honra, fez parte. Luciano, esse lançamento do livro aqui é o ambiente da Da Federação Espírita do Estado de Ceará. do Ceará. Então, está aqui os amigos da Federação, Eduardo, e meu amigo Galã, nosso Brad Pitt cearense, querido Só você para me fazer rir na hora dessa. Luciano Clay Filho, né? Então, muito emocionante, tudo que diz respeito a Eduardo. Luciano, aí chegamos ao momento derradeiro, né? Você pincelou rapidamente. Luciano, você sentia mesmo Eduardo luarizado pela fé espírita já, apesar de católico, ele não deixou de ser católico.
mas o Espiritismo estava chegando no seu coração, você sentia isso, você vai ler o documento que você falou, mas dentro disso tudo eu queria te fazer uma pergunta, me perdoe da comparação, e eu vou aqui deixar guardadas as proporções, para não constranger meu amigo Luciano Clay. Eduardo, para você, a gente podia dizer que está na mesma altura de um Gamaliel para Saulo de Tarso, meu querido Luciano Clay. Guardadas as devidas proporções, anos-luz de distância, pelo menos em relação a mim. Do Eduardo eu nem falo por ele, porque ali é uma alma de escola. E não tivemos a rebeldia de Paulo, né? Pelo menos essa jornada que antes de ser o Paulo era o Saulo na perseguição aos cristãos, e a advertência sábia do seu orientador, do seu mentor Gamaliel, inesquecível, conforme é registrado em Atos dos Apóstolos. Saulo, Saulo, meu filho, acerena o teu coração, porque se essa ideia que pretendes debelar ela for falsa, o tempo se encarregará de diluí-la, de dissolvê-la, de fazer com que ela desapareça. Mas se ela for da verdade, meu filho, ninguém, nem mesmo tu, serás capaz de detê-la. Olha a sabedoria de um conselho. E partindo desse pressuposto, se assim você me permite, a comparação, aí sim, entra o Eduardo como um Gamaliel. As ponderações sempre muito lúcidas de um Gamaliel, as orientações, as sugestões, e muitas vezes, como um pai, ele chegava para mim e dizia, olha, eu vou lhe dizer isso, e dava a sugestão. E nós acolhíamos a sugestão. Então, nós tínhamos essa intimidade de um filho para pai, embora eu não conheça os filhos dele, a família dele pessoalmente, mas nós tínhamos essa convivência, repetimos, uma convivência de 3 décadas com o Eduardo, desde os anos 90, que nós vamos ter sempre indelevelmente aqui nas lembranças guardadas no escrínio do nosso coração. E, de fato, querido, ele, embora ainda mantivesse a sua fé original, que o tornou um grande homem, ele já estava no final, né, da existência com alguns conflitos, algumas questões que são inevitáveis para quem muito pensa, para quem muito sente, como é o caso dele, no ocaso existencial, no termo da jornada. Então, ele já tinha muitas ideias. Você, lendo os textos do Eduardo, o prefácio que ele faz, você pensa que é um espírito. Até ele já falava comigo falando das palavras que são habituais ao nosso vocabulário, desencarnação, reencarnação, então ele falava muito disso, ele estava estudando. Então, Eduardo, só para você ter uma ideia do que nós estamos dizendo, isso está documentado no e-mail que ele nos mandou, quando ele descobriu esse documento sobre o qual eu te falei há pouco aqui, na resposta sobre o coronel Antônio Bezerra. É um documento longo, evidentemente, nós não vamos lê-lo todo, mas ele começa dizendo mais ou menos assim, né? Você movimentou o alto mais do que eu poderia imaginar. Ele se referindo a mim no e-mail que eu pedi autorização a ele, claro, para colocar aqui, pedir, Eduardo, eu posso colocar o e-mail que você me mandou, porque aqui ele não pensava que eu ia depois capturar esse texto aqui, fazer o Ctrl+C, o Ctrl+V e colocar na obra. Então, ele dizia, você movimentou o alto mais do que eu poderia imaginar. O que ocorreu é natural, porque tudo é natural mesmo. Ele está colocando isso em relação às circunstâncias impressionantes, como ele assim definiria, de como ele encontrou esse documento. Um documento que ele disse, Luciano, eu nunca imaginei que eu pudesse encontrar esse documento que registrava notícias importantes a respeito do coronel Antônio Bezerra de Souza e Menezes, que estava no saco plástico. Ele acha que em condições normais, se não fosse a ação da espiritualidade, ele não teria como ter encontrado isso aí. Aí, no finalzinho, por conta da extensão do texto, ele diz assim, percebo claramente como a voz do passado deu respaldo ao presente vivido pelo nosso Adolfo, quando ele ainda experimentava a sua encarnação. Palavra do Eduardo. Meu bom amigo, hoje é um dia para refletir seriamente sobre nós aqui e eles lá. Estou diante de 2 agradecimentos. Isso repetindo, por conta da forma impressionante como ele iria me dizer, no texto que está do livro, aqui eu não repetindo, não vamos ler porque é muito extenso, do documento, como ele encontrou isso aqui. Ele acha que foi uma coisa assim impressionante, que teve o dedo da espiritualidade, e, obviamente, como espírita, cremos que sim. Um a você, o agradecimento, e outro aos nossos amigos do alto,
É um espírita falando. Estava eu de posse de um documento valioso, mas sem me aperceber do quanto vale como testemunho de um período conturbado da nossa história, a Confederação do Equador. Mais particularmente sobre a personalidade de um ancestral querido e respeitado que influenciou o filho e o neto. PS, meu bom amigo, o que aconteceu hoje está me deixando perplexo, ainda que eu não ainda que não seja surpresa. Você é responsável por fazer este meu dia diferente dos demais. Posso afirmar que hoje o céu tocou a terra, né? Então, querido, é um amigo, né? Um amigo querido. Eu divido com ele a autoria desse livro, né? Não consta o nome dele, porque ele não quis, mas eu teria o maior prazer em dizer, Eduardo, assina aqui comigo, querido, porque esse livro também é seu. Meu querido Luciano, chegou o dia no nosso programa que meu querido historiador foi às lágrimas já. Então fica aqui nesse momento o nosso preito de afeto e gratidão imorredora a esse homem notável, espetacular, e que ele vai continuar sempre, com certeza, a ser citado, né? Porque Eduardo não deixou de existir, Eduardo encantou-se, né? Eduardo agora está na vida maior, recolhendo tudo de bom que ele semeou na terra. Luciano, então, como coroamento desse preito de afeto e gratidão, você faz a prece em homenagem, uma prece ao nosso querido, ao espírito redivivo de Eduardo de Castro Bezerra Neto. Obrigado, Bruno, antes de tudo, querido, pela oportunidade de render essa homenagem a esse pai pelo coração, a esse amigo querido, que é interessante, né? Assim como o tio, trisavô, Dr. Bezerra de Menezes, desencarnou na Semana Santa. Ele, na Sexta-feira Santa, o Dr. Bezerra, na Quinta-feira Santa. Data muito interessante para se retornar à pátria espiritual. Amigo Jesus, companheiro de todos os momentos da nossa jornada terrestre, zeloso, paciente, amoroso, nós queremos, nesse instante em que concluímos a atividade dominical de homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes, desta feita uma homenagem prestada a esse grande amigo que recentemente retornou ao teu regaço paterno. Nós queremos te agradecer, portanto, Senhor, por tudo, tudo, tudo quanto nos deste, por tudo quanto nos dás permanentemente. A dádiva da vida, as oportunidades de reabilitação espiritual, que, mercê da tua misericórdia, no curso de múltiplas existências, nós temos tido. Ampara-nos, Senhor, sempre, nos nossos propósitos de mais e melhor servirmos a causa do bem. Orienta-nos sob a inspiração dos benfeitores espirituais, para que possamos perseverar na nossa fé, para que prossigamos na nossa jornada, sempre voltada ao trabalho em nós mesmos, do vencimento desse cipoal de imperfeições que nos separam de Ti. E de forma especial, bondoso amigo, uma vez mais, rogamos o Teu amparo e ao Teu dileto mensageiro, que tanto amamos, o Dr. Bezerra de Menezes, que possa, nesse instante, abraçar carinhosamente, cobrindo de ternura, de afeto e com as suas vibrações de paz, esse amigo tão querido, Eduardo Bezerra, que regressou no último dia
7 de abril, ao mundo espiritual. Ser com ele, ser com todos nós, agora, hoje e por todo sempre. Assim seja. E, meus queridos irmãos, então fica o convite. Próximo domingo, 20 horas, o nosso programa com Luciano Clay e com Eduardo sempre presente. Luciano, com licença, 18 de abril, nascimento da doutrina, mas o 19 de abril é o primeiro ano sem minha mãe aqui na Terra, é o aniversário dela, 19 de abril. Mamãe, você faria 80 anos. Fez incompletos, né? Viveu alguns meses desses 80 anos. Mamãe, parabéns, ser feliz sempre. Te amo muito. E, Luciano, Semana Santa, a data de Bezerra, a passagem do querido Eduardo e também o 12 de abril. Se eu falo do 19, tem que falar do 12, né? A partida da mãezinha de Luciano, 20 anos já. 20 Então, anos. Luciano, o que é que a gente pode dizer, né? Ó morte, onde está teu arguilhão? Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos, né? E nossos queridos estão vivos, né? Eduardo vive em nossos corações e nas dimensões maiores da vida, né? Luciano, gratidão, viu? Por essa emoção. Pessoal, muita paz. Eduardo, paz e bem, ser feliz.